Olá, meus amores, minhas amoras, tudo bem com vocês? Bom, meus amores, como falei na aula passada, o movimento da água no ambiente está associado, então, às mudanças de estado físico. Lembra que na aula passada nós falamos sobre os estados físicos da água lá na página 220? Pois bem, então, para continuarmos agora o nosso conteúdo, peguem o livro e abram na página 222, porque é justamente essas mudanças de estados físicos, né, que vão fazer, então, que vão gerar aí o movimento contínuo da água no ambiente que nós damos o nome, que nós chamamos de ciclo da água, ou às vezes você vai encontrar aí também pelo nome ciclo hidrológico, ok? Então abram aí na página 222 e vamos falar então sobre o ciclo da água, que compreende então aí em 4 etapas, tá bom? Primeiro, vaporização. Segundo, condensação. Terceiro, precipitação. Quarto, infiltração. Bom, então acompanha comigo na página 222. Nós vamos começar falando aí então da vaporização, tá? Dessa primeira etapa aqui do ciclo da água, tá bom? Então, a vaporização, quando é que ela acontece, Valquíria? A vaporização acontece, então, quando parte das águas dos oceanos, dos rios, lagos, né? Ele vaporiza, então aí, vai acontecer a vaporização dessas águas aí, a partir então da ação da luz solar e dos ventos. Sabia que os seres vivos também liberam vapor de água no ambiente? Sim, a nossa participação aí no ciclo da água, tá, galera? É através então da respiração e da transpiração do suor. Então, através aí da nossa respiração e transpiração, não só nós, seres humanos, mas como todos os seres vivos, tem aí a sua participação também no ciclo da água. Então, primeiro, para acontecer o ciclo, é a vaporização, que é quando parte das águas, né, vaporiza então com a ação do calor, né, da luz solar e dos ventos. Então, esse é o primeiro parte, a primeira parte para fazer parte então do ciclo, para completar o ciclo, ok? Um processo vai dependendo do outro. Então segue comigo aí agora na página 222 para falarmos sobre agora a segunda etapa, que é a condensação, na página 222. Quando é que ocorre então a condensação? Logo em seguida, né, da etapa da vaporização, que é a primeira. Então logo em seguida eu venho com a condensação. Vamos aqui, ó, vaporização então, quando a água se torna vapor, tá bom? Vamos para agora a condensação. Quando é que ocorre essa etapa, tia Valquíria? Bom, é quando o vapor, né, que ocorreu lá na vaporização, quando o vapor, através do sol, então a água evaporou, ocorreu a vaporização então, quando o vapor chega às camadas mais altas da atmosfera, então lá em cima, nós temos aí uma temperatura baixa. E aí faz com que esse vapor, né? Faz com que esse vapor, então, condense formando gotículas de água, ou seja, pequenas gotas. Então, quando ela chega lá em cima, formando gotículas, esse vapor chegou lá em cima devido às baixas temperaturas, né, vai condensar. Condensou, formando então as pequenas gotículas, aonde essas pequenas gotículas lá, né, no alto, lá na atmosfera, então na parte mais alta da atmosfera, elas vão se encontrar então no estado líquido, tá? Subiu na forma de vapor, chegando lá em cima, né, na parte mais alta da atmosfera, devido à baixa temperatura, então elas vão se condensar, formando então pequenas gotas, ou seja, gotículas de água, que vai estar no estado líquido, tá? E elas vão se juntando, né, e vão formando o que? As nuvens. No entanto, em alguns casos, tá? A água presente, então, nas nuvens, porque, né,
O vapor foi, condensou lá em cima, formou as pequenas gotículas vão se juntando, formando as nuvens. Mas em alguns casos, a água presente então nessas nuvens aí, elas vão se solidificar, formando pequenos cristais de gelo que se tornam maiores e chegam à superfície terrestre como granizo, que é quando nós vemos aí então, né, quando tá chovendo, tá caindo gelo, que nós chamamos de granizo, justamente aí então, por causa que essa água presente nas nuvens, então aí se solidificaram, formando aí pequenos cristais de gelos, ok? Então, primeiro passo, vaporização, né? A condensação, aonde vai formar lá então pequenas gotículas de água que vão se juntar, formando o quê? As nuvens, ok? Então, formando as nuvens. Esse é o segundo processo, segunda etapa. Terceiro é a precipitação, que é nada mais do que as chuvas, tá? Então, a precipitação, ela acontece quando as gotículas de água, né, se juntam às outras, formando, então, aí, gotas maiores, que vão tornando cada vez mais aí essas nuvens pesadas, difíceis, né? Difíceis de ser mantidas aí no espaço. E aí, por causa da gravidade, então, o que vai acontecer? Elas caem. Assim se formam, então, o quê? As chuvas, que é quando vem a precipitação. Essas chuvas vai escorrer, então, aí na superfície terrestre, reabastecendo aí todos os reservatórios de água. Então, percebam que nós estamos falando do ciclo. Ó, ciclo, nós podemos ter ideia do quê? De um círculo, tá? De uma circunferência aqui, ó. Aonde tudo começou aqui, ó. Né? Aonde a água dos mares, oceanos, rios, lagos, começou o quê? Evaporar, certo? Chegou lá em cima, formou o quê? As gotículas de água, formando o que? As nuvens. As nuvens vão se juntando cada vez mais gotículas e mais gotículas, vão ficando pesadas e por causa da gravidade, então cai novamente agora, voltando aqui, ó, para onde? Reabastecer então todos os reservatórios de água, lagos, oceanos, represas, né? Tudo ele vai agora reabastecer. Por isso, ó, um ciclo aonde vai começar tudo novamente. Mas por último, deixa eu ver, querido, nós ainda temos aí a infiltração, que ocorre no solo, tá? Então, quando nós temos aí as chuvas, né, as gotas de água caem no solo, tá? Esse solo vai absorver, então, né, a terra vai absorver essa água. Assim, essa água que cai no solo, fazendo então a infiltração, o solo vai absorver, a terra vai absorver ela. Então, essa água vai reabastecer, tá, os reservatórios de água subterrâneos, lençóis freáticos, né? E parte dessa água também que cai no solo é absorvida por quem? Pelas plantas, que vão devolver novamente, tá? Participando aí do ciclo da água, através o que? Da respiração, da transpiração, tá? Através do processo aí, então, de respiração e transpiração, ok? No caso das plantas, no processo de respiração, ok? Lembrando que todos os seres vivos participam do ciclo da água. Além de nós termos todo esse processo, essas etapas, que acontecem de forma natural, né? Que o Papai do Céu nos deixou aí, tornando aí dessa forma a água infinita. Ela sobe e volta novamente para a terra. Pode chamar o que? Então, por que se fala que a água vai acabar? A água que vai acabar é a água potável, ok? É aquela água, né, que nós podemos consumir sem nos trazer nenhum problema aí de saúde, tá bom? Então, a água potável, porque como nós podemos observar aqui, o ciclo da água, ele é contínuo, por isso se fala de ciclo, ok?
Mas perceba aí na página 224, junto comigo, que além da chuva e do granizo, né, a água presente nas nuvens, elas podem atingir aí temperaturas abaixo de 0 graus. Quando isso acontece, né, nessa condição aí, o vapor de água, então ele vai se solidificar, né? Nós vimos lá que formam os granizos, mas além dos granizos, quando atinge então o vapor de água a essa temperatura aí abaixo de 0 graus, eles vão se solidificar e formar cristais de gelo que vão se unir e formar então o que? Os flocos de neve, tá bom? Então na página 224 está falando isso aí. Então além das chuvas, do granizo, nós temos também o que? A neve, que é então formada quando o vapor de água, né, quando acontece aqui a condensação, o vapor de água chega então né, às altas, às baixas temperaturas, tá? A partir aí então abaixo de 0 graus, então vai acontecer, vão solidificar e formando cristais, aonde vai formar então o que? A neve, ok? Isso na parte mais alta lá da atmosfera, aonde acontece então o processo de condensação. Embora não seja comum, em alguns anos já foi observada a ocorrência de neve na região sul do Brasil, o que incentivou o turismo nessas áreas, né? Nós sabemos aí que o turismo é uma importante atividade econômica que vai gerar então empregos, renda, né, para aquela região. Na página 224 nós podemos observar aí justamente uma região, né? É uma localidade da região sul do Brasil, que é Santa Catarina, coberta aí essa imagem toda por neve, né? Bom, vamos falar um pouquinho agora da impermeabilização do solo e planejamento das cidades, porque como nós sabemos, né, na cidade se usa muito o asfalto aí para melhoria do transporte, né, até mesmo para diminuir também a questão da poeira e tal. Mas aí quando, né, fazemos o asfalto aí, a construção, né, a construção de casas, de prédios, enfim, tudo isso ocasiona então um problema ambiental, porque a água que cai aqui então de volta nos solos, para onde escoar? Para onde ir? Porque aí não está tendo solo para haver essa infiltração. Como que acontece? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Francisco tem 80 anos de idade. Há muitos anos, a cidade onde ele vive era uma pequena comunidade. À medida que a comunidade foi crescendo, muitas pessoas de outros locais se mudaram para lá. Várias construções foram feitas e com elas as calçadas e os asfaltos das ruas e estradas. O prefeito da cidade sabia da importância do solo para evitar alagamentos. Foi então que ele resolveu planejar o crescimento da cidade e reduzir a impermeabilização do solo. Para isso, olha o que ele determinou, galerinha. A cidade iria manter então o quê? Algumas áreas verdes e as calçadas seriam permeáveis, permitindo a passagem de água pelos espaços entre as peças. Percebam então que usou um tipo de calçamento aí chamado de paralelepípedos, aonde, né, entre uma peça e outra tem um espaçozinho aonde onde a chuva pode então infiltrar, acontecer o processo de infiltração, retomando então essa água para o solo, ok? Essas medidas ajudaram a reduzir a impermeabilização do solo na cidade, que é uma das principais causas de alagamentos. Essa impermeabilização ocorre quando o solo é coberto pela construção de moradias, por asfaltos e calçadas, perdendo a capacidade de absorver água. Reduzir a impermeabilização do solo é responsabilidade de todos. Fique atento para que o local onde você vive possibilite a infiltração da água no solo. Felizmente, né, nós vemos aí vários casos na época de chuva, aí, várias enchentes, infelizmente muitos episódios aí, né, de notícias ruins que aconteceram aí, de pessoas que foram levadas, né, na enchente, porque infelizmente a cidade vai crescendo e não há todo um planejamento, né, para sanar aí esses problemas ambientais que vão acontecendo. Infelizmente, né, essa é a verdade. Vocês vão realizar aí então para mim na página 226 e a página 227
as atividades relacionadas então aí ao conteúdo que a tia Valquíria acabou de explicar, que é sobre o ciclo então da água, de acordo com cada etapa aí que nós temos, a vaporização, condensação, precipitação e filtração. Lembrando que quando chega aqui, retoma todo o ciclo novamente, começando lá desde a vaporização, ok? Então na número 1 nós temos uma situação aí em que a Rebeca montou para ela aí um terrário. Dentro desse terrário, ela colocou lá água, solo, pequenos animais e plantas. E fez o quê? Lacrou, tá? Fechou aí esse terrário. Aí a letra A pergunta: de onde veio a água que surgiu na parede do terrário? Lembram que ela colocou água, ela colocou solo, pequenos animais e plantas. Ela colocou elementos necessários justamente para acontecer o que? O ciclo da água. Então, de onde veio a água que surgiu na parede do terrário aí? Bom, a água que ela provavelmente molhou aí, né, o solo que ela colocou, então foi absorvida pelas plantas, porque ela colocou plantas aí também, né, e liberadas então no ambiente como vapor, né, da transpiração e da respiração dessas plantas aí e também dos pequenos animais, né, então formando o que? As gotículas, tá, de água, porque lembra que a tia Valquíria falou para vocês lá que nós participamos do ciclo da água através então da respiração e transpiração. Essa água é levada então aí como forma de vapor, tá bom? Foi o que aconteceu aí no terrário. Letra B. Qual etapa do ciclo da água pode ser associada à formação de gotículas na parede do terrário? Então, qual etapas dessas aqui acontece a formação de gotículas? Tá bom? C. Qual é a importância da luz solar para a manutenção do terrário? Por que é necessário o sol? O que o sol faz? O sol faz o quê? Qual é a contribuição dele dentro do ciclo da água aí? Né? Então você vai pensar aí para responder a letra C. Bom, na 227, de acordo com essa manchete, você vai responder a letra A e a letra B. Então, como é formado o granizo? Você vai voltar lá atrás, lá dentro da etapa 3, falando sobre a precipitação, você vai ler como é formado o granizo e responder aqui na letra A. Na letra B, o granizo, ele está em forma, né? Qual é o aspecto físico aí? Nós temos aí da água sólido, líquido ou gasoso, né? O conteúdo que nós aprendemos na aula anterior. Então, o granizo, ele está dentro de qual estados físicos da água? Sólido, líquido ou gasoso? A número 3, você vai enumerar aí, então, de acordo com o que acontece em cada etapa do ciclo da água. Ok, meus amores? Então é isso. Vou deixar aqui agora um videozinho, tá? Para poder revisar todo esse conteúdo que a tia Valquíria explicou, com um pouquinho de animação, para que vocês revisem e fixem, então, todas essas etapas do processo aí do ciclo da água, ok, meus amores? Beijo grande no coração de vocês, fiquem todos com Deus, estou morrendo de saudade de vocês e até a próxima aula. Tchau! Façam com responsabilidade, tá bom? Olá, amigos! Me contaram que vocês não sabem o que é o ciclo da água. Fiquem tranquilos que eu vou explicar para vocês rapidinho. Eu sei de cor, que eu já fiz algumas vezes esse ciclo. O ciclo da água é o processo que move a água pelo planeta através dos mares, do céu e da terra. Tudo isso acontece graças à energia solar. O ciclo da água tem 3 etapas que eu vou te explicando durante a minha viagem: a evaporação, a condensação e a precipitação. Como você não pode vir comigo, estaremos conectados por essa câmera. Assim você poderá ver todo o processo do ciclo da água, tá bom? Olá, olá! Você está me ouvindo? Nesse momento eu estou no mar, que é onde vamos começar a viagem. Vocês estão vendo o sol lá em cima? Ele é o responsável por esquentar a água e transformá-la em vapor, fazendo com que ela suba para o céu. Chamamos esse processo de evaporação. A evaporação também acontece em rios, represas, lagos, porém em menor medida. Que frio! Já no céu,
O vapor esfria devido às baixas temperaturas e se transforma em gotas de água minúsculas que formam as nuvens. Este processo se chama condensação. As gotas se juntam e vão ficando cada vez maiores e caem por causa da gravidade. Assim é como a chuva se forma. Se fizer muito frio, este mesmo processo pode formar neve ou granizo. Este processo é chamado de precipitação. Essa é a parte que eu mais gosto. Hora de voltar para a Terra. Uhul! Já estamos outra vez aqui embaixo. Podemos começar o ciclo da água de novo. Que dia! O ciclo da água é cansativo. Vamos revisar o que a gente gravou. O ciclo da água é o caminho da água na Terra, passando por diferentes estados. A primeira etapa que vimos se chama evaporação, que é quando a água vira vapor graças ao sol que a esquenta. O vapor de água chega no céu e forma as nuvens, graças à condensação. Quando o vapor de água esfria, as pequenas gotas se juntam e caem em forma de precipitação. Por hoje é isso sobre o ciclo da água. Tchau, amigos!